tudo bem? Como vocês estão? Eu estou indo, eu diria. Hoje é dia 9 de março, hoje é quarta-feira, desapareci tudo. O pessoal do Instagram sabe o que aconteceu, o pessoal viu por lá, eu apareci pra explicar o que tinha acontecido mais ou menos assim, meio por cima. De resumo, essa foi, acho que a pior semana que eu poderia ter tido. Tudo bem, as coisas poderiam ser piores, mas assim, a situação atual foi muito ruim. Tudo começou na sexta-feira, não, na quarta ou quinta-feira, quarta-feira passada, exatamente uma semana atrás, quando eu comecei a ficar com uma dor esquisita nas costas. Eu já tive essa dor outra vez, que foi no ano passado, no meio do ano passado mais ou menos. No ano passado eu tive uma infecção renal, meu rim estava infeccionado, daí queimou mal, enfim. Este ano, semana passada, tava com essa mesma dor nas costas, porque o rim mais pra trás, então a dor que a gente sente atrás, no rim parece ser no músculo das costas, mas não era. Eu vou ver se eu consigo me arrumar mais ou menos aqui, só porque minha cara tá nesse estado e eu preciso fazer mais algumas coisas depois. Então, enquanto eu vou contando pra vocês o que aconteceu, eu vou minimamente arrumando meu rosto. Então, eu tava com essa dor no rim, estranha e tal, e eu já supus o que podia ser. Eu pensei, puta, tô ruim do rim de novo, deve estar inflamado, deve ser alguma coisa assim. No fim, na quinta-feira eu fiquei ruim, na sexta-feira eu fiquei ruim, só que eu dei uma melhoradinha, que eu tava tomando remédio por conta própria. Eu fiz enfermagem, eu fiz boa parte da faculdade, então eu não sou médica, mas eu sabia o que eu tava fazendo, mais ou menos ali, sabe? Pra melhorar o que eu tava sentindo, porque eu fiquei com febre e tal, enfim. Passado a sexta-feira, no sábado eu não tava tão bem assim, mas não tava tão mal também. Chegou sábado à noite, eu tava com 38,9 de febre. Tava absurdamente quente, tava com muita dor, muito tudo. E eu falei, vamos pro hospital. Amor, me leve pro hospital. E o Henrique me levou no hospital. Cheguei no hospital, passei pela triagem, quando você chega no hospital você faz triagem, daí fui atendida pelo médico, fiz exame de urina, de sangue e tomografia. Fiz esses 3 exames porque o médico falou que poderia ou ser, mesmo eu com febre, minha febre já tinha baixado quando eu cheguei, ele falou que podia ser crise renal por pedra no rim, podia ser uma infecção, inflamação, infecção, ou podia ser dor muscular, mas ele tava quase descartando dor muscular, porque eu tava com febre, né? Então, aí eu fiz todos os exames, saiu o resultado, fiquei lá esperando um tempo, saiu o resultado, ele me chamou na salinha dele e ele falou, ó, eu tenho 2 opções, ou eu te interno agora, você fica aqui e é isso, ou eu te dou 2 antibióticos fortíssimos pra você tomar em casa e se você tiver qualquer mínima piora, você tem que voltar. Eu falei, vou pra casa, porque não quero ficar internada nessa história. Assim eu fiz, peguei as receitas, peguei os remédios, vim pra casa e fiquei em casa. No domingo, tava melhor assim, sabe? Não tava incrível, mas tava bem melhor. A minha mãe me mandou mensagem uns 2 dias antes ou depois de eu ficar mal. Então, antes de eu ter o problema no rim, minha mãe tinha mandado mensagem porque antes de eu morar com o Henrique, eu morava com a minha mãe. E a gente tem 2 gatos na casa dela, o Muxo e o Dudu. O Dudu morreu ano passado, se eu não me engano. Ele teve problema renal e ele acabou morrendo por complicação da doença dele. O Muxo, a gente tem desde 2012. Então, eu peguei ele bem nenenzinho, assim. É o meu gato que fica na casa dela. Quando ela me mandou uma mensagem, acho que foi na terça-feira dessa mesma semana, dizendo que o Muxo tava doente, que ele tava bem fraquinho, que ele tava fazendo xixi com sangue. E daí minha mãe levou no veterinário porque ele já teve isso outra vez, era cistite o nome. Que era tipo, eu acho que é alguma coisa na bexiga do gato. Eu não sei direito porque eu não sou veterinária, enfim. E aí, beleza. No domingo eu fui melhorandinho, minha mãe disse, ó, o Muxo tá bem mal. Ele tá bem mal. Por fim, a veterinária que cuida dele foi na casa da minha mãe, ele foi internado, aí ele deu uma melhorada, daí ele tava tomando soro, tava tomando antibiótico e tal, pra melhorar do probleminha que ele tava no rim, e aí ele voltou pra casa e tal, e ficou na casa da minha mãe com ela, pendurado no soro. A gente sabe que, eu não sei se você já tomou soro na sua vida, ficou no hospital tomando soro. Tomar soro dá um soninho, você fica meio mole, assim, sabe? Principalmente se você tá doente tomando soro, porque você não tá tomando soro por nada, troco de nada, né? Então, no dia, ele ficou bem quietinho, bem
na dele, assim, e a gente tava com medo, porque sabia que ele tava bem doente, sabia que o caso dele era grave, mas não tinha muito o que fazer, tinha que esperar ele melhorar. E ele tinha feito um exame que apontou que ele tinha um nódulo no rim, uma bolinha no rim, assim, sabe? Ele fez um ultrassom e mostrou que tinha uma bolinha no rim dele. Essa bolinha podia ser um câncer, então a gente teria que fazer uma biópsia, que é uma cirurgia de exame pra você descobrir se aquela bolinha que tá dentro do bicho ou da pessoa é um câncer maligno ou benigno, enfim. Então teria que espetar o gato, abrir o gato, furar o gato de qualquer forma, pra ver dentro do rim dele o que era aquilo. Só que aí, a veterinária que tava atendendo ele, ela não era especialista nisso. Ela falou, ó, se vocês quiserem, esse aqui é o contato da especialista, que entende melhor de câncer e blá 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 blá. Eu melhorei na segunda-feira. Segunda-feira? Acho que foi. Na segunda-feira eu melhorei. Eu liguei na especialista, marquei um horário com ela. Tudo isso pro meu gato, tá? Eu já tava top. Top não, mas melhorando. Eu liguei na segunda-feira pra marcar um horário com ela, marcamos, disse que era urgente. Minha mãe foi lá, 3h30 da tarde. Aí a veterinária fez um exame nele. Ele já tinha feito um ultrassom pra ver dentro da barriguinha dele. E aí ela descobriu que não era um tumor no rim. Nos 2 rins estavam tomados de câncer. De um monte de tumor nos 2 rins. E o meu gato, tipo, ele tava bem, assim, ele não tava morrendo. Eu não sei dizer pra vocês, tipo assim, ele tava vivo, tá? A gente chegou com ele vivo no veterinário, só que ele tava bem quietinho, assim, ele não conseguia nem levantar de tão fraco que ele tava, porque ele não comia faziam 3 dias, porque ele não tinha fome, sabe? Minha mãe tava tendo que dar comida com seringa na boca dele, pra ver se ele se alimentava pra poder tomar remédio, porque não podia tomar remédio de estômago vazio. A veterinária fez o exame de sangue nele, descobriu que ele tava com uma anemia absurdamente severa, tipo, muito, muito, muito forte. Tirando o sanguinho dele, ela viu que o sangue saindo no potinho tava muito claro pra ser normal. E aí ela, quando saiu o resultado do exame, ela descobriu que ele tava com FeLV. FeLV, eu não entendo, então se eu estiver falando alguma coisa muito errada, me desculpa, eu não sou veterinária, só o que eu descobri na hora e o pouco que eu pesquisei. FeLV é uma doença como se fosse uma leucemia felina. A leucemia é uma doença que faz o sangue ficar fraco, digamos. Tira completamente os glóbulos vermelhos do sangue. O glóbulo vermelho do sangue é o que dá aquela cor do sangue, sabe? Se você tem leucemia, N problemas, são várias coisas, mas num geral o seu sangue não tem glóbulos vermelhos, que é o que faz ele ser sangue. Então, como que meu gato ia ficar forte se ele tava com um problema no rim e daí ele não conseguia melhorar do problema no rim porque ele tava com uma anemia, porque ele tava com leucemia, entendeu? Eu lembro que a minha mãe ligou pra mim e falou, olha, talvez ele precise de uma transfusão de sangue. Antes da gente descobrir que era essa doença. Talvez ele precise de uma transfusão de sangue, porque ele tá muito fraquinho. Ele tá muito, muito, muito fraco. Ele tá com uma anemia muito forte. Pra ele melhorar, ele precisa primeiro passar dessa anemia, sabe? E aí eu falei, não, tudo bem, não tem problema, a gente paga. Eu sei que é meio feio ficar falando de dinheiro, tipo, parando pra pensar que é um bichinho e você vai cuidar dele, mas assim, querendo ou não, é dinheiro. Então, iam ser R$650 numa bolsa de sangue pra ele e eu não tava me importando, sabe? Eu falei, não, eu só quero que ele fique bem. Só quero que ele fique bem. E aí, quando saiu o resultado do exame de sangue dele, que deu que era essa doença FeLV, a minha mãe me ligou chorando e disse, não precisa, filha. Não vai precisar da bolsa de sangue, porque ele tá com FeLV. Essa doença, se vocês não sabem, não tem cura. Então, não tinha o que fazer. Se eu desse uma bolsa de sangue ali naquela hora pra ele melhorar, ele ia ficar, sei lá... A veterinária depois me explicou. Ela falou que ele poderia ficar, entre aspas, bem por um dia. Nem isso. 2 dias, uma semana, 15 dias. Não dava pra ter ideia de quão bem ele poderia ficar. Mas ao mesmo tempo, ele só ia melhorar daquilo. O câncer nos 2 rins que ele tava, não tinha mais o que fazer. Não era nem tratável com quimioterapia, não era nem tratável com cirurgia, não dava pra tirar fora os 2 rins. E aí, ela me ligou e ela falou, então, ou eu pego o murcho do jeito que ele tá aqui e levo pra casa, pra ele ficar em casa e ter os últimos momentos dele em casa, ou a gente ajuda ele a parar de sofrer agora. Parei tudo que eu tava fazendo, fui com o Henrique pro veterinário, e aí a gente chegou lá e ele tava, tipo, deitadinho no colo dela, assim, porque ele não conseguia mais levantar. Aí ele só mexia a cabeça um pouco, assim, mas um olhar meio parado, sabe? Talvez vocês achem bobeira isso. Eu espero que vocês não percam bichinhos e nem pessoas próximas de vocês, mas assim, é uma dor que eu não consigo explicar.
o olharzinho dele parado e a gente amava ele e fazia carinho, coisa que ele não gosta. Ele era muito ranzinza, sabe? Ele era vesgo também. Então a gente fazia coisas nele que ele geralmente não gostava e ele mal reclamava, sabe? Ele só, sei lá, chutava a gente, puxava um pouco a patinha, não chegava nem a chutar. Eu conversei com a veterinária e eu perguntei 90 vezes pra todo mundo, mas se eu fizer a transfusão, ele tem como melhorar? Todo mundo falava, não dá pra eu te dizer, mas ele vai sofrer, porque ele vai melhorar de uma coisa, talvez, e o resto, não, sabe? Não tinha como. E aí ela, naquele dia, a gente decidiu que ele não ia mais ficar sofrendo. A veterinária fez uma medicação que ajudou ele a parar de sofrer. Então ela veio, ele já tava com um acessinho na pata, ela veio, ela passou um sorinho, depois ela colocou uma anestesia e eu lembro que a minha mãe tava abraçada nele de um lado e eu tava fazendo carinho na cabeça dele do outro lado e eu vi ele inflando assim o pulmão e dando uma respirada funda e eu acho que foi a única coisa que ele sentiu, porque daí ela falou que depois da anestesia eles não sentem mais nada. Aí ele tomou a anestesia, depois ela passou um remedinho que fez ele parar de respirar e por fim ela passou um outro que parou o coraçãozinho dele. Então assim, eu perdi meu gato e eu quase morri. Resumindo, não foi uma semana legal. Eu sei que o meu gato tá num lugar melhor agora, junto com outro irmão dele, que era o gato da minha mãe. Eu acho que eles se encontraram e que eles devem estar felizes, correndo um atrás do outro. E eu sei que, tipo, agora não deve estar doendo nada, sabe? Porque eu imagino a dor que ele tava sentindo, sem comer, sem tomar água, com o rim machucado. Se eu com um rim já tava quase morrendo de dor, imagina ele com os dois. Eu só imagino que agora ele tá lá com o irmãozinho dele, que ele não tá mais sentindo dor, que ele tá feliz. Mas a gente que fica aqui sente. E se você acha que eu sou idiota por estar chorando por um gato, vai tomar no seu cu. Era meu gato. Por mais que ele não morasse aqui na minha casa, é o meu gato, que eu peguei pequenininho. Agora eu tenho meus outros bichinhos pra cuidar, a vida segue. Eu tô melhor, graças a Deus. Passou já, eu tô tomando remédio ainda. Mas só pra vocês entenderem o motivo de eu ter sumido. Oi, Pipi, eu também te amo. Foi isso. Desculpa o sumiço. Esse ano eu falei que eu ia tentar sumir menos. E eu realmente tô tentando, mas às vezes é difícil. Dessa vez, eu até ia me maquiar, mas eu desisti nesses vídeos. E dessa vez eu nem sumi porque eu quis, assim. Foi porque eu não conseguia aparecer. Eu tava muito mal. Tanto de saúde quanto de triste. Mas agora vai passar. Já fazem 2 dias que ele não tá mais aqui. Ainda dói bastante. Eu não sei quando vai parar de doer. Provavelmente nunca. Mas a gente aprende a lidar com a dor, né? Eu acho. Era isso. Foi por isso que eu sumi. Eu tô bem. Talvez eu fique bem. Eu vou ficar bem. Ai, amigos. Tchau. Se cuidem e cuidem dos bichinhos de vocês. Façam um exame de sangue todo ano, tá bom?